O Comitê de Política Monetária, né, chamado de Copom, do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira, né, elevar a taxa Selic de 13,25 para 13,75 ao ano, alta de meio ponto percentual. Para lembrar, para quem não sabe, Selic é a taxa básica de juros da economia, é o principal instrumento de política monetária utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação. Quando há um descontrole da inflação, o Banco Central se utiliza da Selic como instrumento para tentar frear esse aumento, tentar inibir o avanço da inflação. A taxa Selic acaba influenciando todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos, aplicações financeiras. Então, todo o sistema financeiro acaba sendo impactado diretamente pelo aumento dessa taxa Selic. A taxa Selic refere-se à taxa de juros apurada nas operações de empréstimo de um dia entre as instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia. Como é que funciona a taxa Selic, né? Como é que é o mecanismo de funcionamento dessa taxa? Pois é, pessoal, a taxa Selic, ela funciona, né, como uma taxa de referência para apuração de juros de operações financeiras de empréstimo entre instituições financeiras que se utilizam de títulos públicos federais como garantia. Então, ela é um referencial nesse sistema financeiro. Mas quais são os efeitos de uma mudança de taxa Selic? São diversos, isso nos atinge diretamente no nosso dia a dia, né? Quando você vai fazer um financiamento, quando você vai fazer uma compra que você vai parcelar, quando você vai usar o seu cartão de crédito e caso você, né, passa parcelamento, os juros tornam-se maiores, mais altos. Quando o Banco Central altera a meta para a taxa Selic, a rentabilidade dos títulos indexados a ela também se altera e, com isso, o custo da captação dos bancos muda. E, ao fazer isso, o dinheiro torna-se um bem mais caro no mercado. O inverso também pode ocorrer. Quando há uma redução da taxa Selic, por exemplo, diminui os custos de captação dos bancos, que tendem a emprestar com juros menores. Acaba estimulando as pessoas a irem aos bancos tomar dinheiro emprestado, porque afinal de contas o dinheiro fica mais barato, fica mais, você paga menos juros. Bom, e como funciona na prática, no dia a dia? Essa é a grande expectativa que você tem que entender. Quando os juros sobem, os juros cobrados nos financiamentos e empréstimos em cartão de crédito, eles tornam-se mais caros. Se você vai lá no teu banco e tenta fazer amanhã um empréstimo utilizando-se um consignado, por exemplo, você vai ver que a taxa vai estar maior, você vai pagar mais caro. O seu dinheiro que está disponível na sua conta corrente a título de limite de crédito, a taxa ali cobrada de juros, amanhã, a partir da manhã, será maior. Você vai pagar mais juros. Tudo isso acaba o quê? Desestimula o consumo e favorece o quê? A queda da inflação. O Banco Central, então o Banco Central se utiliza desse instrumento como um mecanismo para inibir o consumo. E ao inibir o consumo, estará fazendo com que haja uma certa declínio da inflação. Por outro lado, também, quando os juros caem, né? Quando a taxa Selic diminui, tomar dinheiro emprestado fica mais barato, já que os juros cobrados nessas operações ficam menores. Então você paga menos e aí estimula você ir lá e fazer empréstimo e comprar. Os principais investimentos em renda fixa, eles possuem os seus rendimentos associados à taxa Selic. Logo, quando a Selic está em alta, a taxa básica de juros proporciona efeito positivo para os investidores. É a corrida das ações de bolsa para onde? Para os investimentos renda fixa. Hoje, a quase 14%, dificilmente você vai encontrar no mercado acionário ações pagando dividendo nesse percentual. Com taxa de juro nas alturas como está, outro setor que geralmente costuma ser um ótimo lugar para investir
com a taxa Selic nessa altura são o que? As empresas de seguro. Inclusive, vou deixar aqui no card aqui em cima, aqui, um vídeo que eu fiz sobre o setor de seguros. Então, é um setor que se beneficia com o aumento da taxa Selic. Mesmo que essas empresas do setor de seguros não estejam diretamente interligadas à Selic, essas empresas se protegem de risco de altos investimentos em aplicações com renda fixa. O dinheiro que ela recebe dos prêmios dos seguros que vende, ela investe em renda fixa durante o período no qual está sendo assegurado aquele bem. E aí, quanto maior a Selic, melhor, porque ela tem uma rentabilidade do dinheiro aplicado maior. E, por fim, outro setor que se beneficia bastante da taxa Selic alta é o setor bancário. Os bancos valorizam-se, em primeiro lugar, com a elevação da taxa Selic. Afinal de contas, eles trabalham com empréstimo de dinheiro ao povo, eles trabalham vendendo dinheiro. E quanto maior a taxa Selic, mais há reflexo nos outros títulos, nos outros investimentos, e os juros ficam mais caros, e faz com que os bancos ganhem bastante dinheiro com a taxa Selic. Então é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para hoje, para o vídeo curto, sobre o aumento aí da taxa Selic e os seus reflexos no mercado. Um abraço e até o próximo vídeo.